Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o TOC. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele está classificado dentro dos transtornos de ansiedade, é marcado pela presença, como o próprio nome diz, né, das obsessões. O que é isso? São pensamentos repetitivos, incontroláveis e indesejáveis, e pela presença das compulsões, que são comportamentos que a pessoa se sente obrigada, se sente compelida a executar. Então, vamos falar um pouco das obsessões. A principal característica delas é que elas são involuntárias. Então, independente da vontade da pessoa, começam a surgir na sua mente de forma repetitiva pensamentos, imagens, ideias, e mesmo a pessoa sabendo que elas não fazem sentido algum, elas causam bastante medo, incômodo e angústia. E como a pessoa não consegue ter controle sobre elas, elas acabam se tornando extremamente perturbadoras. E aí, por conta disso, geralmente é comum que a pessoa então desenvolva as compulsões. São comportamentos repetitivos, rituais, na intenção de tentar eliminar, de tentar aliviar esses pensamentos. Então, por exemplo, a pessoa sente que ela está o tempo todo suja, ela está com medo de se contaminar, então ela começa a desenvolver rituais de limpeza. Ou então, ela tem sempre a impressão que ela esqueceu a casa aberta, não trancou a casa, que deixou o gás ligado, então ela fica sempre voltando para verificar se lá está tudo certo. E aí as obsessões podem ser as mais diversas, né? É o foco excessivo em ideias religiosas, em ideias morais, o medo de causar danos a outras pessoas, a ideia de ordem, de simetria, né? Tem que estar tudo organizado de determinada forma. E geralmente a pessoa vai então desenvolvendo comportamentos para tentar lidar, para tentar aliviar esses pensamentos. Então ela começa a fazer orações, rituais religiosos de forma excessiva, movida pelo medo. Ela fica o tempo todo entrando em contato com as pessoas próximas para se certificar que elas estão bem, que elas estão seguras. Mas a questão é que esse alívio que a pessoa sente depois de executar aquele comportamento, ela dura pouquíssimo tempo. Então logo os pensamentos voltam e eles voltam cada vez com mais força. Chega um momento que os próprios comportamentos também começam a causar ansiedade, porque eles precisam ser realizados de forma cada vez mais meticulosa, com mais critérios. E aí, quando a gente fala sobre TOC, muita gente começa a se identificar com essas características. Nossa, eu volto para ver se eu tranquei mesmo a casa, eu acho que eu tenho mania de limpeza, eu tenho mania de organização. Na verdade, é bastante comum se identificar com vários desses sintomas, mas o que vai diferenciar o TOC é a sua interferência no cotidiano. É quando esses comportamentos, esses pensamentos, eles ficam tão recorrentes e acabam causando tanto sofrimento que eles começam a interferir na vida da pessoa. Eles vão demandando cada vez mais tempo, mais energia, e a pessoa já não consegue mais ter a sua rotina de trabalho, se relacionar com as pessoas, ela começa a se afastar e o sentimento mesmo é de desamparo. E aí sim, se a pessoa se identifica com essas características, é fundamental que ela procure ajuda profissional. Ela vai precisar iniciar aí um processo terapêutico, começar a olhar melhor para esses pensamentos de forma mais aprofundada, começar a entender o que eles estão dizendo para ela e aí sim, começar a desenvolver formas de lidar com esses padrões que estão causando angústia, que estão causando sofrimento. É possível que com apoio psicológico e com muito empenho da própria pessoa se consiga então superar o TOC, superar as compulsões, as obsessões e que a pessoa consiga aos poucos ir retomando a sua vida, né? Seus afazeres, a sua rotina de trabalho, os seus relacionamentos que foram sendo deixados de lado e às vezes por muito tempo. Por hoje é só, nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até mais!